Pega aí, pega um pedaço. Eu quero só um café. Esse aqui. Paz de alça, meus irmãos. E aí? Hoje a casa tá cheia, né? Grato aí, alça. Grato aí, alça. E os irmãos estão bem? Cansados, né? Um pouquinho, né? Chega final de ano, trânsito fica bem difícil, né? Ontem eu sem querer postei um status. Eu tava mandando uma foto pra minha esposa que eu tava preso no trânsito, vim de Nova Lima, fiquei 2h30 para chegar em casa. Aí eu fui mandar a foto, postei. Postei no status. Então, mas tecnologia dirigindo, aí é difícil. Quando eu tô parado é mais fácil. Então, dirigindo é tudo mais difícil, né, irmãos? E ainda mais se estiver dirigindo moto. Ainda mexer no celular, né? Mas a gente toma um café, dá uma dormida, né? Repõe o corpo, porque esse corpo ele é de pouca força, né, irmãos? Quando a palavra fala ali, Filadélfia tem pouca força, é exatamente por causa da condição física, né? Pela condição física mesmo, corpo limitado, né? Então, a gente tem um corpo limitado, o aprendizado é limitado, né? A gente tem que exercer muito para poder memorizar, guardar na memória, né? Por isso é difícil. Por isso o corpo ele tem pouca força, né? Então, quando você pensa, a própria mensageiro ali, quando fala que ele é semelhante a Ial, é de pouca força? Não, é de muita força. Muita força, porque é semelhante a Ial, né? E quando fala que tem pouca força, é a condição do corpo humano, né? E o corpo humano, carnal, é de pouca força. Se tivesse comendo do fruto lá do Éden, o corpo seria revigorado, né? Mas a gente está só comendo maná, né? O maná nessa terra. E o maná nessa terra é que nos dá força para continuar a caminhar. A água límpida e também o maná. Isso nos dá esperança, né? Como eu postei essa semana lá uma frase. A frase é assim, ó. A motivação, ela faz o que, irmão Alisson? Não. A motivação o quê? Te faz começar. E a fé te faz perseverar. É a fé que te faz perseverar. A motivação só faz começar, né? Mas é a fé, por quê? A fé, porque é uma fé que você não está enxergando. Você age como se estivesse, mas não está enxergando. Por isso, também, quando nós oramos, né? Paz de alça, pode entrar. Paz de alça, irmão. Paz de alça. Ali, pode sentar ali, irmãos. Paz de alça.
Então, quando nós vemos ali que a motivação nos faz começar e a fé nos faz perseverar, é uma palavra para a gente meditar. Por quê? Porque muitos não estão perseverando. Por que não está perseverando, irmão Isalino? Mediante o que eu disse. Eles não estão recebendo leite do seio da... A pergunta é simples. A motivação te faz começar e a fé te faz perseverar. Por que eles não estão perseverando? Por causa falta fé, né? Tá faltando fé. Oi? Exercitando. O que é exercitar, irmão? Para exercitar você tem que ter, né? É igual você falar assim: eu vou exercitar jogando tênis. Para você jogar tênis você tem que ter uma raquete, a bolinha e uma quadra. E um parceiro, né? Pode até treinar sozinho, que você vai fazendo, batendo na parede e ela vai te devolvendo a bola. Então, para você exercer a fé, você tem que ter fé, né? Então, a gente precisa da fé para nos ser o combustível, para a gente continuar. Senão, logo a gente fica desmotivado, desanimado, colocando objeções, colocando dificuldades. Falar, eu não posso deixar aqui minha casa ir para Belo Horizonte. Irmão, por quê? Você tem muitos filhos? Não, não tem filho, não. Você tem marido? Não, não tem marido. Você tem esposa? Não, não tem esposa. O que te prende? Você está trabalhando? Não, estou desempregado. Né? Ou seja, o que precisa, né? Estou desempregado. Então, se você está desempregado lá, vem para cá que você não vai ficar. Isso eu te garanto. Eu te garanto que você vindo na fé, você não vai ficar desempregado aqui não. E é por isso que a palavra fala, você tem que ter fé como o grão de mostarda, né? Porque a minha vida sempre foi de fé. A minha esposa estranhava. Contando aqui um pouquinho que os irmãos pediram, né, irmão Anderson? Era assim: bem, eu vou comprar o carro. Aí falava assim: de onde você vai tirar dinheiro? Eu falei assim: você tem dinheiro? Eu falei: não tem nem um centavo. Bem, eu vou comprar um apartamento. Uai, vai tirar dinheiro de onde? Você tem dinheiro? Não tem nem um centavo. Mas Iau proverá. E isso foi minha vida inteira. Exercitando a fé. Mas para exercitar, o que tem que acontecer, irmã Márcia? Para exercitar, tem que ter. Para exercitar e praticar fé, tem que ter fé. Entendeu agora? Como é que eu falo assim? Você para comprar um apartamento, você precisa de dinheiro? Não, você precisa de fé. Mas fé, uma fé em ídolo? Não, uma fé no Criador. Mas você tem que ser... Você tem que também ser... Não sei se a palavra é certa, você tem que ser audacioso. Audacioso. Né? Você chegou lá na concessionária para comprar o carro, né? Não, Pode contar.
É que ela tá me contando uma vez que eu fui comprar um carro. Esse carro tá até hoje na minha família, que é o Kissara, né? Ele tá ali, meu filho usa. Hoje ele até ferveu. Comprei ele em 2006. Aí eu cheguei na concessionária. Aí eu falei assim, eu olhei o carro, muito bonito carro. Muito tecnológico, 0 quilômetro. Aí a vendedora quer fazer um test drive? Aí eu falei, quero. Aí eu fiz o test drive no 1.6 e depois no 2.0. Qual você preferiu? O 2.0. Aí ela veio e falou assim, como é que você quer pagar? Aí eu falei assim, eu quero pagar o seguinte. Eu pensei na minha cabeça, eu tenho 2 carros velhos. Lá em casa eu vou vender os velhos, vou te dar um sinal de tanto. E eu vou fazer um financiamento de tanto. E eu pago para você tanto em serviço. 25% do carro eu ofereci em serviço. Aí ela falou assim, é em permuta? Eu falei, é. O que você tem para permutar? Eu falei assim, eu vou pensar e te falo. Aí ela falou, aí eu fui embora. Aí ela virou e falou assim, faz aí a proposta, porque o presidente da empresa, ele tá vindo e vai estar aqui sexta-feira. Então você faz o seu dossiê e o que você tá querendo oferecer. Aí eu ofereci do meu serviço. E eu falei, serviço de publicidade. Precisar de material gráfico, panfleto para panfletar, precisar outdoor, impressão do outdoor. Eu não tinha essas empresas. Então, quando chegou, irmãos, aí ela ligou para mim e falou, olha, não é para você falar para ninguém não, porque ele já teve muitas propostas aqui e ele recusou todas. Mas ele vai fazer para você a permuta que você pediu. Aí, a entrada você pode ter até 30 dias para você dar. Eu tinha um Monza a gás e tinha um Tempra a gasolina. Aí foi o tempo, eu vendi os dois, dei entrada, financiei e paguei a permuta, 25% do carro em prestação de serviço. Então, que a minha esposa citou isso aqui, é a questão muitas vezes, é uma ousadia, mas não é uma ousadia sem noção. Entendeu? Eles fizeram outdoor, eu tinha um fornecedor, troquei serviço com eles. A gráfica era de um conhecido, eu comprei papel, só imprimi lá com ele e entreguei. É administração. E é uma coisa assim que eu falo assim com os irmãos, é a condição de ser administrador. Nós vamos abrir a palavra, estou esperando chegar o restante dos irmãos, para a gente invocar juntos, mas nós vamos abrir uma passagem que fala assim, se você não for fiel na administração do alheio, quem vos dará aquilo que é vosso? Lucas 16. Lucas 16, vamos abrir. Lucas 16, 9. Aí tem lugar? Vai lá sentar, hein? Senta ali perto da mamãe. Lucas 16. Olha só, Lucas 16. Página 1817. Tá vindo. Foi de casa. A paz de Alcha. É Lucas 16, 11. A paz de Alcha.
Aqui, Sara. Rapaziada. Eu vou pôr um pouquinho. Eu vou pôr. Que saudade. Pega aqui, filho. Quer passar lá? Passei. Obrigada, irmão. Mas já fiz, Então, amados irmãos, nós vamos abrir em Lucas 16, 11. Assim, aqui na Bíblia de Al-Shalom, aqui eu estou na Bíblia King James, diz assim, ó, assim, se não vos fostes, né? Se vós não fostes justos em lidar, a palavra não é justo, a palavra é fiel, tá? A palavra é fiel. Quando você pega na Almeida, fala fiel. Presta atenção, irmã Marta. Irmã Marli. Ó. Como é que fala aí na... Fiel. Fiel. Então fala. Assim, se não vos fostes fiéis em lidar, em outras passagens, na administração. Aqui essa tradução não tá boa. Então deixa eu mudar. Deixa eu ver como é que tá. Essa aqui eu acho que também não. Acho que aqui. É. Bem ali é que tá falando diferente. Essa é King James. Essa Ela não aqui tá tá boa. Essa aqui não tá boa também não. Vamos pegar aqui na Bíblia Almeida. Eu sei. O irmão tá achando aqui. 16, 11. Tem várias. Ó, vou ler aqui pros irmãos. Fala assim, ó. São várias traduções. Aqui, ó. NVI. Assim, se vocês não forem fiéis, né? Na administração, eu tô adaptando aqui. Na administração das riquezas desse mundo ímpio, da administração das riquezas deste mundo ímpio. Não é que a riqueza é ímpia, mas é as riquezas deste mundo ímpio. Por que ele é ímpio? Porque esse mundo está na mão do administrador infiel. Então, aí fala assim, ó. Assim, se vocês não forem fiéis na administração das riquezas deste mundo ímpio, quem confiará aquilo que é vosso? Quem vos confiará aquilo que é vosso? Então, se você não for fiel na administração daquilo que está sendo colocado na tua mão, aquilo que está sendo colocado na tua mão é teu. As pessoas acham que é. Aquilo que está sendo colocado na tua mão, irmão Wilson, o que é colocado na tua mão é teu? Por que não é teu? Hã? Depende do que, se foi dado para mim ou não. Vamos pensar diferente. Fala assim, ó. A pessoa, quando sai desse mundo, ele leva a riqueza? Não. Se ele não leva a riqueza, não é dele. Ok? Então ele está só administrando. Porque se fosse dele, ele levava junto. Estão entendendo? Então, todos nós aqui, sem exceção, estamos na condição de administradores. E aqui, papai, ele faz uma analogia. Ele faz uma analogia com o administrador infiel lá no céu. Quando Lúcifer, presta atenção, depois eu pergunto, não entende, não sabe responder.
Quando Lúcifer lá em cima for tirado da administração e lançado por terra, ele vai carregar a riqueza? Não. Então é dele? Não. Então ele está exclusivamente como administrador. A paz de Alcha. Paz de Alcha. Aqui nós vamos arrumar a cadeira, tá? Aqui, tá faltando uma cadeira. Ali, uma cadeira lá, irmã. Puxa para mais perto. Olha lá, puxa para mais perto. Paz de Alcha. Puxa para mais perto. Aqui, ó. Então, amados irmãos, veja bem, eu tô trazendo essa palavra aqui para vocês entenderem, tá? Então, até mesmo aquele que vem para você e tá no seu nome, não é teu. Você tá administrando. Quanto mais aquele que não está no teu nome e alguém deu em confiança para você cuidar. Entendeu? Deu em confiança para você cuidar. Então, de repente, um irmão tá alugando um carro. Aí tá alugando um carro da Localiza, tá? Aí ele fala assim, ó, o carro não é meu. Vê um buraco lá e fala assim, deixa passar no buraco. Vamos fazer comigo? Aí eu falo assim com você. Essa pessoa está sendo administrador fiel? Não. Aí entra nessa condição que nós lemos. Está entrando nessa condição aqui, falando assim, ó. Lucas 16:11. Assim, se vós não fostes fiel em lidar com as riquezas alheias, tá? Alheias, quem vos dará aquilo que é vosso? Essa é uma tradução, se você pesquisar, você vai encontrar. Tem outras melhores, né? O quê? Essa última, essa é a minha tradução. Não é melhor. Por quê? Porque aqui fala riqueza desse mundo. Não é riqueza desse mundo. É riqueza alheia, que não é seu. Se não vos tornasse fiéis na administração daquilo que não é vosso, eu acho que a Bíblia viva, joga aí, Bíblia viva. Joga aí, Bíblia viva. A minha falou dinheiro e níquel. Pega assim, essa aqui é a nova. Pega a Bíblia viva. Pega aí. Pega a Bíblia viva. Meu celular tá... Acabou a bateria. Bíblia viva, tá? Conseguiu? Não, tem várias opções aí. NVI, mas eu quero a Bíblia viva. Pesquisa no Google. É só vocês colocar assim, ó. Vamos lá. Essa palavra eu falei no passado, quando eu estava ainda em denominação. Essa palavra falava muito forte comigo. Eu não estou achando aqui, Luciano, nem o seu Google. Não, tá a mesma coisa que eu deixava o Paulo. A Viva? Isso aqui, essa bússola aqui. É diferente. Eu tinha essa Bíblia impressa, sabe? Basicamente eu vou falar com vocês como tá a melhor tradução, tá? Tem umas... Se vocês não são dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo,
Quem vos confiará os verdadeiros tesouros a vocês? Aí a Bíblia Viva é essa daí. Só que tinha uma mais antiga que falava assim: quem vos confiará aquilo que é vosso? Se você, em uma outra falava assim, ó, se você não for fiel na administração daquilo que é alheio, quem vos confiará aquilo que é vosso? Aqui no 12 fala assim, se não tornar-te fiéis na aplicação. Aqui, ó. Essa daqui é qual essa versão, irmão? Esse tudinho. Aqui, ó. Almeida. Almeida Revista Atualizada. Tá no Almeida Revista Atualizada está no versículo 12. Diz assim: se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Essa aí. Aqui, irmão, É. o 12 aqui também tá bom. Se não foste fiel em relação ao bem alheio, Ao bem alheio, quem vos dará aquilo que é vosso? Isso Vai mesmo. ser no outro versículo, a gente tá É. no no 12. 12. É no 12, é no versículo 12, é por isso. Então, amados irmãos, então eu estou dando um exemplo daquilo que eu falei, ó. Você pegou, alugou o carro, né? Você alugou. E aí você tá andando de carro, pum, gostoso, né? O carro não é seu, então deixa eu passar no quebra-mola mais rápido. Não desvia o carro do buraco. Deixa passar no buraco, não é meu mesmo. Eu tô pagando aluguel. Aí entra nessa condição de Lúcifer lá em cima. Lúcifer sabe que aquilo ali não é dele. Ele está só administrando por um tempo. Então, deixa eu dissipar a riqueza. Não é meu mesmo. Deixa eu responder as orações em nome de Baal, de Isto é um Porco, de Emanuel, de Senhora Aparecida, de Conceição, Santo Expedito, etc. Vai dissipando a riqueza, porque não é minha, é alheio. Aí ele entra nessa condição do administrador infiel. E se você agir pensando dessa forma, você também se torna um administrador infiel. Por quê? Porque você não está cuidando aquilo que é alheio. É aquela situação, eu lavo o carro, eu arrumo, eu encero, eu deixo ele limpinho, eu tenho cuidado, eu não passo no buraco, eu desvio do buraco como se fosse meu. Como se fosse meu. Eu fazendo isso, eu estou me encaixando na Escritura para que Yahweh me conceda algo maior. Por quê? Porque eu fui fiel no alheio, na administração do alheio. Alheio, quem não sabe, alheio é aquilo que é dos outros, que me foi confiado. Entendeu? Quando eu faço isso, eu estou me enquadrando num bom administrador. E como um bom administrador, Yahweh vai me dar aquilo que ele achar que eu mereço. Aí a gente entende. Antes de Micael receber a sua herança, ele era o que lá em cima, irmão André? Ele era um administrador menor, vamos dizer assim. Ele era um administrador. Não era um administrador menor, porque hoje a gente entende. Quem era o administrador menor? Gabriel. Agora você entendeu que a representação ali de Sobna e Eliaquim refere-se ao administrador querubim maior e um administrador querubim menor. Hoje agora você entende. Mas quando a gente vê aquele que trabalha a terra, a palavra fala que
o servo, ele não se difere do herdeiro até o herdeiro conquistar sua herança. Vamos achar essa passagem? Hã? Gálatas. Vamos lá, Gálatas 4:1. Nós já vamos invocar, tá, irmão? Só concluir. 2035. Gálatas 4:1. Como diz o irmão Murilo, estamos aquecendo os motores. Olha aqui, Gálatas 4:1, tá gravando. Afirmo, porém, que durante todo o tempo em que o herdeiro é menor de idade, ele em nada é diferente de um escravo. Em outra tradução, de um servo. Mesmo sendo dono de tudo. Ok? Agora nós entendemos, irmão André, que quando fala de Sóbina e Eliaquim, fala do administrador maior, quem? Não, Lúcifer. Acorda, irmão, acabei de falar. Está referindo a 2 querubins. Aqui está falando administrador. Não está falando de Micael ser administrador, está falando de Micael ser herdeiro. Entendeu? Herdeiro, ele está fazendo comparação do herdeiro como um servo, como um escravo, que trabalha a terra. Eu trabalho a terra. Até ganhar a herança. Aqui está falando isso, irmãos. Vocês têm que ter maturidade hoje para poder ouvir, ler a palavra e ter discernimento. Por quê? Porque nós estamos crescendo em graça e conhecimento diante de algo dos homens. Olha aqui. Afirmo, porém, que durante todo o tempo em que o herdeiro é menor de idade, ele em nada é diferente de um escravo, mesmo sendo dono de tudo. Aí que fala, ele é menor de idade e ele precisa chegar à maioridade. Qual maioridade é essa, irmão Murilo? É, o herdeiro de tudo. Ele precisa chegar na maioridade, porque aqui está falando que enquanto ele é menor de idade, ele não se difere de um escravo, porque ele faz o trabalho de um escravo. Aí eu falo, como é que ele alcança a maioridade? Ele chega à condição de mestre. Não. Quando ele recebe a herança? Não, já teve sua chance. Tá falando de idade. Tá falando de idade. Quando tá falando de idade, tá falando de idade. Eu pergunto, quando estiver falando de idade, não responda de fé. Quando estiver falando de idade, fala de idade. Quando eu estiver falando de fé, responda coisa de fé. Quando ele se torna ancião. Ancião. É isso. Tá falando de menor de idade. O que é um ancião? O que é um ancião? É uma pessoa idosa, cheia de sabedoria. Entendeu? Então, quando o filho herdeiro é menor de idade, nada se difere do escravo, até ele se tornar maior de idade. E quando ele alcança a maior de idade é quando ele vem à terra e é investido na condição de ancião. Como ancião, agora ele pode assumir a condição de dono. Por quê? Porque tem sabedoria para administrar. Vocês estão entendendo? Sim. Então, entendeu, irmão André? Sim. Ó, a condição de administrador era ali representado como Sóbina, como Lúcifer. E Eliaquim como Gabriel. Administrava uma condição pequena. Aí nós vamos lá na palavra de Esther. Quem lembra de Esther? Irmã Lé, lembra da Esther?
Lembra? A Esther é uma história linda, maravilhosa. E a Esther tinha um parente. Quem que era o parente da Esther, que cuidou da Esther, irmão André? Mardoqueu. A gente tira o nome Eu e coloca Ial, Mardoquial, porque o Eu é de Zeus. Mardoquial. Aí tá. Agora a gente entendia que Mardoquial era quem? Era Micael. A gente achava que Mardoquial era quem, irmã Márcia? A gente achava que era quem que era Mardoqueu? Irmã Ângela? Não, a gente achava que era a representação de quem? Não, irmãos, estão boiando demais. Irmão Euder. Micael, a gente achava que Micael era o administrador menor. Presta atenção. A gente achava que Micael era o administrador menor e Lúcifer era o maior. Mas a gente estava crescendo o entendimento. Cadê o irmão Ronaldo? Nós estávamos crescendo o entendimento. Agora nós já vimos que o administrador pequeno, que você vê na história de Esther, ele era porteiro do palácio. Mardoqueu era o quê? Porteiro do palácio. Mardoqueu era o quê? Porteiro do palácio. E qual que era o rival? Qual que era o rival? Amã. Amã era rival de quem? Mardoqueu. Por quê? Amã queria que Mardoqueu se prostrasse quando ele passava. Mas ele não queria se prostrar. Fazendo link com Samuel 2. Fala assim, eu vou colocar um rival na habitação. Vou colocar um rival na habitação. Para você ficar invejado e se consumir de inveja. Aí fala assim, o que o rei vai dar para o servo que ele decidir honrar? Vai dar o que, irmão André? Aquela condição do cavalo, das vestes. Então, vai dar vestes reais e um cavalo do rei. Vai dar o cavalo do rei, ou seja, vai dar o corpo, representação do corpo, as vestes e o cavalo. Porque ele era o quê? Um jumentinho. Deu para ele a condição de cavalo e as vestes reais. Entenderam, irmãos? Ou seja, porque nós estamos crescendo e a gente precisa voltar para a gente ajustar o entendimento. Por quê? Porque essa foi a vontade de Yahweh, que a gente fosse desenvolvendo, crescendo gradativamente. E quando hoje a gente olha para trás e volta, aí você vê que as coisas agora se encaixam melhor. Por quê? Porque a gente viu a condição do jumentinho recebe o corpo de cavalo branco. A condição de receber vestes. E a condição de pegar um administrador menor e colocar no lugar do maior. Entenderam? Agora, Micael, ele não estava na condição de administrador. Ele estava na condição de herdeiro. O herdeiro nada difere do servo. O herdeiro nada difere do servo, até
ele ter maior idade. Representação do ancião. O que é um ancião? Maior de idade. Entenderam? Vocês estão felizes? Gratidão. Nós vamos então invocar para a gente fazer o nosso estudo, mas isso era um ruminar para ter o esclarecimento hoje, o entendimento hoje. Por isso que aquele servo Mardoquial, ele é honrado pelo rei. Ele é honrado pelo rei. É o link daquele que veio investir na realeza para voltar, fazendo o link. Ele veio investir na maioridade para voltar tomando posse do seu reino. Assuero, Micael é rei. Ele é o quê? Fala Micael Celestial. Não, presta atenção, irmão. Micael veio à terra. E ele veio como rei. Ele veio se investir na realeza, né? Então, quando ele vem investir na realeza, ele vem para investir na realeza para voltar e tomar posse do reino. Se tornar o rei. Então, quando ele vem numa condição de sexto. Ele é rei na condição de sétimo. Como o sexto, ele não é rei. Ele é rei na condição de sétimo. Ok? Na condição de sexto, ele é o quê? Não, ele é na condição do que eu estou falando. Eu nunca vou perguntar de uma coisa fora do que eu estou falando. Acabamos de falar aqui. Não. Herdeiro. Herdeiro já herdou? Não. Então Micael está na condição de herdeiro. Herdeiro é aquele que vai herdar. Quando ele está na condição de sete, ele já é o rei. Na condição de sexto, ele é o herdeiro. Na condição de sete, já herdou, já é rei. Entendeu? Então, a condição de sétimo é o rei. Na condição de sexto é o herdeiro. E o herdeiro nada difere do servo, porque põe a mão na massa. Trabalha. Assim seja. E assim seja feita a vontade do Papai Yahshua. Grato a Yahshua, 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 grato a Yahshua. E assim seja feita a vontade do Papai Yahshua. O irmão Bruno tá lembrando aqui que ele era o porteiro da Grande Minas do Chevrolet. A paz de Yahshua. Vamos lá.